Me chamo Elis, eu sou, assim, administradora de formação, tive uma experiência bastante grande em organizações, enfim, uma trajetória bastante grande de vários anos. E eu já venho estudando sobre autoconhecimento já desde 2012, onde eu tive uma espécie de um despertar espiritual. Gratidão, Jéssica. E então, assim, desde lá eu venho, claro, querendo viver uma vida mais livre, assim, vamos dizer assim, uma vida mais conectada com a minha essência, enfim, com tudo isso que a gente, né, tem muita abundância dentro de nós, né? Como o Prem Baba mesmo fala no livro dele, às vezes a gente fica buscando fora a felicidade e tal, mas a gente não olha para dentro de nós. Existe muita abundância dentro de nós. Então, o tema da nossa a live de hoje, né, falando um pouquinho dessa minha trajetória profissional, eu sou administradora de formação, mas eu já venho estudando de autoconhecimento há muitos anos, então eu tenho formações voltadas para o yoga, movimentos essenciais, constelação, enfim. E aí eu uno todas essas ferramentas no meu trabalho. Namastê, namastê, Marta. Então, o que que acontece, gente? Eu vim falar um pouquinho dessa minha história, né, de como a constelação pode contribuir com a sua vida, porque eu vou falar da minha vida, na verdade, e toda essa transformação que houve. A constelação, ela pode atuar em várias esferas lá da sua vida. Então, uma das esferas que ela pode atuar, que tem que ser o primeiro lugar de atuação, não tem como a gente dar um passo à frente se a gente não conseguir olhar para essa esfera, que é a esfera primária, quando eu olho para o nosso pai, para o meu pai e para minha mãe. Então, enquanto eu não organizava essa questão na minha vida, mas não de um lugar assim, que eu digo assim, não é um lugar de uma criança que fica reivindicando as coisas, mas de um lugar de uma adulta, uma pessoa crescida que olha para os seus pais e diz que já recebeu tudo para seguir para sua vida. Então, enquanto eu não tinha esse aspecto de organizar, né, e principalmente eu vou falar de um lugar organizar no sentido de eu estar no meu lugar, no meu sistema. Porque o que acontece, né, gente? Como a gente olha as leis sistêmicas, a gente está olhando para uma questão chamada pertencimento, nós estamos olhando para uma questão ordem, que é a hierarquia, né? Seria a mesma coisa, e também o equilíbrio. Então, quando há uma dessas fora do lugar, porque um sistema, o que que é um sistema? Um sistema é um grande. São vários componentes interconectados, isso é um sistema. E tanto numa empresa pode haver um grande sistema, que também tem uma alma, como também no nosso sistema familiar. Então, o que acontece? Se uma dessas questões ela sai fora do lugar, se uma dessas engrenagens sai fora do lugar, o que vai acontecer? Desordem. Todo conflito é uma desordem, a gente vai partir daí, tá, gente? Se há um conflito na sua vida, há uma desordem, não tem como a gente querer avançar, a gente precisa organizar o passado para a gente poder avançar. Então, a importância de nós olharmos para essa relação primária. E essa relação primária eu vou chamar isso de esfera do eu. Então, a esfera do eu estou falando do pai e da mãe e também da questão de saúde. Porque muitas vezes essa questão de saúde, muitas vezes a gente é tomado também a serviço do nosso sistema para compensar coisas lá atrás. Então, os animais de estimação, se eles adoecem, eles estão também a serviço do sistema. Então, o sistema, na verdade, está doente. E aí, se a gente não, né, eu tenho uma animal de estimação, por exemplo, ela está a serviço, né, daquilo que eu vivo. Então, muitas vezes, ela adoece de coisas minhas, pessoais. E quem tem animal de estimação já deve perceber isso. Então, quando eu olho para a esfera do eu estou olhando para pai e mãe e essa relação primária. A importância de nós olharmos para esse pai e para essa mãe para a gente poder avançar. Então, gente, eu vou dizer um pouquinho aqui da minha história, vou comentar com vocês. Eu tinha muitas questões de ansiedade. Esse foi uma grande dor que eu vivi na minha vida e isso foi mais ou menos quando eu tinha 29 anos, eu não sabia que eu precisava de ajuda, enfim. Mas essa ansiedade também, o que acontece? Lá no meu sistema familiar, eu não estava no meu lugar. Antes de mim, havia uma outra criança, né, que houve um aborto, foi um aborto espontâneo, enfim. E para compensar isso, muitas vezes eu não estava no meu lugar ou estava querendo fazer por duas pessoas. E olha só a importância da gente tomar o nosso lugar no sistema. E aí nós temos mais força.
Então isso também, o sistema se acalma quando a gente começa a incluir aqueles que não estavam sendo olhados. Bom, não quer dizer que todo mundo vai incluir, né? Mas eu faço sempre a minha parte. Então, pertencer é um direito de todos. Essa consciência do grupo, da família, ela não tolera exclusão. Então, quando há uma exclusão de alguém importante, por exemplo, alguém muito importante, de repente, deixa esse plano físico, mas nunca vai deixar o sistema, e ele é excluído, vai haver compensações. Aí você vai me perguntar, mas que tipo de compensação? Várias. Sintomas, vários tipos de compensação podem haver. Não tem como dar uma regra, né? Porque o campo, ele é único. Mas o que é importante? É importante que a gente possa reconhecer que mesmo aquelas pessoas que às vezes já partiram do sistema ou que não puderam estar em vida, gente, eu vou falar inclusive de inseminação artificial, porque assim, às vezes acontece atendimentos, vou falar para vocês, de que mesmo que aquela vida não tenha tido, por exemplo, fixado no útero, enfim, e aquela vida se fez, mas de alguma forma havia já uma vida quando havia aquele embrião. Então, isso também pertence. Se eu não olho isso, né, se eu vou lá, faço uma inseminação e não olho isso, também vai ter compensações e desordens. Então, a importância da gente incluir tudo e ir para o nosso lugar. Então, o que aconteceu? Quando eu estava lá no meu sistema, então eu vivia muito essas crises de ansiedade, enfim, e eu percebi que a vida se acalmou muito mais quando eu pude ir para o meu lugar, no meu sistema, que eu era a segunda. Porque fica muito pesado uma pessoa fazer por duas, né? Vocês, né, podem perceber na vida de vocês, se vocês quiserem fazer por duas pessoas, é muito pesado, vai gerar ansiedade, vai gerar uma série de questões. Então, isso foi muito importante, né? A primeira tomada de decisão que foi o movimento da constelação. E aí tem um segundo aspecto, né? Quando a gente não reconhece esses pais também, né? Então, na minha trajetória, o que aconteceu? Com a bênção do meu pai, que ele vai me assistir com certeza, eu tive muitos, mas muitos problemas de relacionamento, então, com esse lado masculino, por inúmeras questões, por julgar, por não saber o meu lugar de filha, por às vezes querer super proteger minha mãe, mas na relação dos nossos pais a gente não tem que se envolver, nunca na vida. Só que naquela ingenuidade toda, às vezes, né, não é defender, mas achar que ela não tinha força para lidar com as questões, todo mundo tem força. Então, gente, o que acontece, né? Eu tinha muitas questões, né, mal resolvidas, assim. E por ter muitas questões mal resolvidas, com esse lado masculino, eu sendo uma mulher, o que acontecia? Nas relações amorosas, né? Porque a gente falou de um pouquinho da esfera do eu, que é olhar para os nossos pais. Mas olha só, se eu não resolvo as questões das minhas relações primárias na esfera do eu, vai interferir na segunda esfera, que é a esfera das relações. E olha só, quando eu ia me relacionar, o que acontecia? Por eu não ter reconhecido meu pai no coração, então acontecia de que eu tomava as relações onde eu estava como um pai para substituir, mas ninguém substitui o nosso pai. Então, olha só a importância de nós reconhecermos aquele pai como o pai certo para nós, e hoje nossa relação é maravilhosa. Então, gente, assim, ó, hoje quando eu vou me relacionar com um homem, eu tenho um feminino estável, eu não procuro mais um pai nessa relação. Então, esse pai, para as mulheres, interfere muito e para os homens também. Porque se a gente não resolve essas... Porque quando eu falo das esferas do relacionamento, eu não vou falar só do relacionamento homem e mulher, já vou chegar numa outra esfera que também interfere. Quando eu olho essas relações, então, de, por exemplo, assim, um homem que, porventura, fique mais na esfera da mãe. Esse homem, quando um adulto, certo? Né? Eu tô falando de um jovem, uma criança, enfim. Porque se é uma energia masculina, precisa voltar o quanto antes para essa esfera do pai. Se não tem a figura do pai, então precisa ter alguém que seja uma referência desse masculino para que esse homem possa se conectar com essa energia. Então, se ele não faz esse movimento de retornar logo para a esfera do pai, o que vai acontecer? Esse homem, em algum momento, ele vai procurar o que nas relações dele? Ele, na verdade, ele sempre vai ser
o queridinho, né, ou o namoradinho das mulheres, mas nunca um homem inteiro. Então a importância desse movimento da gente fazer. Então eu, por experiência própria, por não ter resolvido a esfera dos relacionamentos amorosos na minha vida, enfim, era muito conturbada. E aí, quando eu percebi que tomar o meu pai no coração fazia com que eu não precisasse procurar um pai fora, então isso fez toda a diferença também para minha história. Então a importância da gente reconhecer o papel de cada um na nossa vida. Então, gente, eu vou dizer, porque essa semana vieram muitas coisas de pai, e eu vou dizer para vocês, o Dia dos Pais se aproxima. Se você tem alguma coisa para resolver com seu pai, abra seu coração, sabe? Porque assim, sendo você homem ou sendo você mulher, a mulher precisa também tomar essa energia desse pai para não procurar fora. Então não importa se você é um homem ou uma mulher. Um homem vai precisar ainda mais dessa energia do masculino, mas a mulher também precisa, porque se ela não reconhecer esse pai dentro dela, ela vai buscar no parceiro. E aí essa relação com os parceiros, uma hora, né? Isso no livro do John Garriga, ele também fala sobre isso, o amor que nos faz bem. Então nessa esfera das relações, uma hora o casal pode viver a vida toda nessa dinâmica de um sendo o cuidador do outro, o pai fazendo esse papel de pai e mãe. Uma hora vai ter um despertar, né? Assim, até os órgãos, gente, olha só que tipo de sintoma que a gente pode ter quando a relação não tá legal. Normalmente são sintomas que a gente vai ter nos órgãos que são pares, que se referem às relações, né? Relação homem e mulher. Então, às vezes o pulmão, às vezes os rins. Então, tudo isso é importante que a gente saiba também. Então, pode haver, né, como diz o John Garriga no livro dele, que esse casal passe a vida toda assim, né, nessa dinâmica. Uma hora vão despertar. Aí cabe a eles decidir, cada um tomar o seu lugar de parceiro e parceira nessa relação, para seguir uma relação entre iguais. Porque senão, gente, nenhum companheiro, parceiro, vai dar aquilo que um pai deu, que é a vida. Né? Então, quando eu olho, né, quando eu me olho, na verdade, eu me olho sendo 50% meu pai, 50% a minha mãe. Então, nenhum parceiro, nenhum companheiro vai dar isso que um pai, né, pôde dar, que é a vida. Um parceiro tem uma outra missão. Então, gente, é importante que a gente reconheça essa esfera das relações. Mas assim, eu consigo estar com o meu feminino estável para um homem, reconhecendo de onde vem a minha força do feminino e também reconhecendo essa parte do masculino, não excluindo nada, nada, literalmente nada. E eu consigo me relacionar com o igual, porque o que acontece nas relações? Às vezes as pessoas vêm para mim e aí elas me colocam que se sente às vezes menor, ou às vezes o parceiro se sente maior, sabe? Então, assim, claro que pelas memórias de tudo que talvez a mulher viveu, ela achou que tivesse que em algum momento ser menor, mas não numa relação amorosa. A gente tá falando de uma relação entre iguais, olha só, isso muda toda a dinâmica. Então, é importante que a gente organize essa questão para daí a gente se relacionar de forma inteira, um feminino estável. Se você tem um homem que não cresceu, às vezes ao teu lado, uma mulher que não cresceu, ou ela precisa fazer esse movimento, ou se você tá, né, num estado mais estável, talvez tu possas trazer o teu companheiro, tua companheira junto, ou talvez em algum momento vocês vão ter uma crise, tá? Então é uma coisa que pode acontecer num relacionamento de casal. Uma coisa também muito importante de falar é um movimento interrompido. Todos nós tivemos esse movimento interrompido uma vez na vida. Normalmente acontece esse movimento interrompido quando a gente vai em direção à nossa mãe. É como se a gente precisasse tomar o amor daquela mãe em algum momento da nossa trajetória e aquela mãe não estava disponível. Então, gente, por exemplo, assim, a minha história foi, eu nasci e por ordem do destino, né, tive que ir para incubadora, enfim. E todos nós tivemos algum movimento interrompido na vida, sabe? E aí aquele amor gostoso que você tá no ventre, recebendo, se nutrindo, de repente você
você não tem mais aquilo disponível. E o que acontece? Às vezes a pessoa cria um trauma tão grande dentro dela e ela não se abre para uma outra relação, ela não consegue ir em direção. Esses traumas todos nós temos, nós precisamos o quê? Só ressignificar eles. Então a gente não consegue mudar a nossa história, nós conseguimos buscar uma força da nossa história para poder agir diferente, mas não tem como você fazer, você culpar a sua mãe. Você pode até culpar, né? Mas assim, isso não te ajuda, isso só tira a tua força. Então, porque assim, por ordem do destino as coisas foram como foram, mas a vida nos prepara para aquilo que a gente dá conta. Então não vai ter situação que você não vai dar conta e emoção também que você não vai dar conta. Então é importante a gente ter uma consciência sobre isso. Falando então dessa esfera das relações, o movimento interrompido, se eu não ressignifico ele, eu fico tão bloqueada que eu não consigo me aprofundar nas relações, eu não me abro com medo de que para aquele lugar eu não vou porque eu posso ser abandonada. E aí, isso faz sentido? Sabe, a gente tem que pensar nisso, porque essa sensação de abandono, muitas vezes, são dessas questões impressas lá atrás na nossa vida. E o que acontece? Se eu não puder olhar para esse lugar, de um lugar crescido, adulto, como eu pude em algum momento da minha vida, eu vou talvez ficar carregando esses traumas, não me aprofundar numa relação, não vou ao encontro do outro e inclusive, gente, a pessoa se fecha tanto que ela não vai em direção ao sucesso, porque a imagem do sucesso, sabe, é a expressão da nossa mãe. Então, se alegrar quando eu posso ir em direção ao outro, se alegrar quando eu posso ir em direção ao sucesso, isso só é possível quando eu ressignificar as coisas das quais eu vim experienciar. Olha só a importância de que tudo que veio para nós, né, a gente deu conta, só que cabe a nós, nesse momento da nossa vida, se tem algo travando, você tem a possibilidade. Para mim, a constelação é uma coisa muito transformadora, né? Eu pude organizar, organizar é ótimo, não sei se é essa a palavra mais certa, mas é como se eu pudesse ordenar as coisas, né? Ir para o meu lugar onde eu tenho força no meu sistema, ressignificar a minha história, olhar para o meu pai de um outro lugar, um lugar mais crescido. Então, tudo isso fez com que contribuísse para a minha jornada de vida. E se esse movimento interrompido, gente, ele não pode ser, né? Se você ainda não dá conta de ressignificar ele, às vezes porque foi criado por outra pessoa, não foi criado pela sua mãe, enfim, você em algum momento que a sua alma estiver pronta, olhe para aquilo, porque assim, essa dor que ficou lá impressa, a partir do momento que você puder entrar em contato com ela de novo, tiver força, você pode ressignificar. E essa dor vai te trazer uma calma para a alma e te libera. Você não fica mais preso nisso. Agora, ficar sofrendo, porque às vezes não foi criada pela mãe, foi educada, foi abandonada, foi adotada, enfim. Isso tudo vai fazer com que criem barreiras para que essa pessoa possa ir em direção ao outro nos seus relacionamentos, para que essa pessoa possa ir em direção ao relacionamento amoroso e para que essa pessoa possa ir em direção ao sucesso. Então, o movimento interrompido todos nós temos, normalmente pela mãe. É importante que a gente saiba e é importante que a gente saiba ressignificar, sabe? Não ficar culpando aquilo que foi. Aquela mãe fez o melhor e o pai também fez o melhor. E é desse lugar que eu procuro sempre olhar para a minha história. Não há o certo, não há o errado. Eles tiveram, talvez, a bagagem de vida que foi permitido para eles, segundo os avós, segundo toda a cultura do meu sistema, assim como você tem a cultura do teu sistema. Então, às vezes, a gente nasce em sistemas assim, a gente sempre vem com uma série de coisas para resolver. O sistema, quando a gente começa a... Eu vou usar uma palavra aqui que a gente usa em constelação. A gente nasce de uma forma, às vezes, muito emaranhada. Talvez o filho caçula seja o mais livre normalmente, né? Porque os mais velhos, eles já vão passando por questões e vão liberando. Nós temos questões diferentes dos nossos irmãos para resolver no nosso sistema. Por que isso? Você vai me perguntar, né? Talvez essa seja uma pergunta. Porque o sistema nos escolhe de alguma forma com cada situação, às vezes é um sintoma, às vezes é uma depressão, às vezes é várias coisas, né, que podem surgir,
porque ele acredita, né, pela nossa vibração, né, isso tudo é física quântica, que nós damos conta daquela situação. E os nossos irmãos, diferente de nós, têm força para resolver outras situações. Se a gente não resolve, os descendentes vão resolver. Então a importância da gente poder dar um lugar. Então, gente, a depressão muitas vezes também ela tá a serviço. Quando uma mãe, às vezes, ela tá depressiva, às vezes ela tá num relacionamento e, enfim, e aquele marido deixa ela na relação, então o que acontece? Às vezes ela se fecha para a vida e fica depressiva. Daqui a pouco a filha, a serviço do sistema, toma aquilo como uma verdade e também se fecha. Porque a depressão é o quê? É a pessoa praticamente se fechar para não receber aquilo que a vida tem de riqueza para dar. Porque todo desafio, na verdade, é uma grande riqueza. Então, gente, quando a gente olha para a esfera do eu, a gente organiza a questão de saúde, organiza a questão de relação com pai e mãe, também olha para o seu lugar na ordem do teu sistema, inclui a todos, olha para as questões de movimento interrompido. Gente, isso tudo, a alma da gente, conforme vai estando madura, a gente vai podendo olhar e se liberar. Não quer dizer que numa constelação às vezes é possível tudo. Uma constelação ela fica reverberando às vezes muito tempo na nossa vida, porque o movimento nunca termina quando a gente encerra a sessão de constelação. Ela fica ressonando e você faz um movimento, muda tudo no teu sistema. Deixa eu ver só essa pergunta. Ah, sim. Daí teria que ver se no teu caso, se o seu lugar, se você está se apropriando do teu lugar, né, de terceira, porque às vezes esses conflitos pode ser assim, inconscientemente, alguém, porque assim, no sistema, o que acontece? Isso fica um pouco mais claro quando alguém do sistema familiar é parte desse plano físico. Então, por exemplo, assim, quando um pai ou uma mãe deixam esse plano físico, às vezes um dos filhos quer ocupar aquele lugar. Isso tudo é inconsciente. Mas entre irmãos, isso às vezes é um pouco desafiador. Então, o que acontece, né? Eu te recomendaria observar se você está nesse lugar de terceira filha. Por quê? Porque quando eu tomei meu lugar de segunda filha, que eu estava no lugar de primeira, isso me trouxe uma leveza para minha alma, assim. Eu tenho mais força para poder seguir no meu lugar. E assim, as crises de ansiedade também se acalmam, porque assim, essa pessoa de alguma forma vai querer, né? No meu caso eu queria compensar, algumas comem por dois, outras compram por dois, outros trabalham por dois, que era o meu caso, trabalhava um monte. Então, isso também é uma forma da gente estar compensando. E tem que observar se o teu lugar, se você está ocupando esse lugar. Porque se não tiver, provavelmente isso está impactando no conflito, né? Lembra, toda desordem, todo conflito é uma desordem. Então, mas uma desordem não no sentido de não estar na ordem, no sentido de que você pode ir para o seu lugar, né? É nesse sentido que eu quero dizer, e reconhecer talvez ele como o irmão mais novo, enfim. Porque se eu não estou reconhecendo, porque qual que é o movimento, né? Olha só, já vou falando de um movimento dessa esfera do eu, né? Porque assim, se a gente tem um problema, tá, gente? A gente tem um problema de relacionamento. Isso Bert Hellinger já cita nos livros dele. O que pode estar acontecendo, né? Os irmãos mais novos, essa é a ordem, eles sempre vão em direção aos mais velhos. Os mais velhos, eles não têm que dizer como os mais novos têm que ser. Apenas eles têm que se colocar disponível. Para quê? Eles se colocam disponível para que a pessoa que veio depois, esse irmão que veio depois, venha ao seu encontro para tomar aquilo que falta. Então, tomar, que eu digo assim, esses irmãos mais velhos, como eles receberam dos pais, então eles se abrem para depois entregar para os seus irmãos. Ah, então, Josi, pode ser também as crises de ansiedade de outras gerações. Por quê? Porque com medo de fazer diferente, de deixar de pertencer, você acaba seguindo. Então, essa esfera de organizar, gente, e muitos dos comportamentos e também
Vou falar porque a ansiedade não deixa de ser um problema, uma doença psicológica, né? Muitas das doenças psicológicas, muitos dos sintomas, muitas das repetições do sistema, bipolaridade, autismo, está relacionado às questões lá do nosso sistema. O sintoma também é uma desordem. Então, assim, às vezes não quer dizer que um sintoma, uma esquizofrenia, a pessoa vai poder seguir livre, mas o que é esquizofrenia? Cada geração é tomada por alguém que tem esquizofrenia, cada geração daquele sistema. Por quê? Porque havia uma vítima e o agressor excluído lá dentro dela, dentro desse sistema. E aí o que acontece? Porque inclusive esses agressores têm que fazer parte do sistema. Eles devem fazer parte. Se a pessoa não consegue incluir no coração, é desordem. Então, assim, gente, eu vou falar de um tema que talvez um pouco difícil, mas os abusos também, esses abusadores, eles também estão a serviço, sabe? Então, às vezes acontecem casos, né? A mãe foi abusada, daí a filha foi abusada. Então, a repetição continua. Mas o porquê? Porque aquele agressor não foi incluído. Então, a importância de que a gente possa sabe, reconhecer que aquilo fez sentido para outras gerações, para outras, enfim, para outro momento do sistema, mas que nós podemos seguir diferente como a melhor versão daquele sistema. Então, por que às vezes tem coisas que eu preciso resolver e outras pessoas não? Porque o sistema entende que eu dou conta daquilo. Então, a ansiedade também pode ser algo que não está sendo olhado no sistema, algo que não está sendo visto ou apenas uma lealdade. E daí a pessoa quer seguir fazendo exatamente igual, enfim. Então ela busca essa lealdade, esse pertencimento, por quê? Porque ela tem medo de fazer diferente. Então tem tantas dinâmicas, nunca dá para dizer que é uma regra só, sabe? Porque são muitas coisas que acontecem num campo de uma constelação. E aí a gente só se abre para aquilo que é possível ver e poder ressignificar, porque existe um tempo daquela alma madura para ela poder absorver aquilo que ela está pronta para seguir com algo novo. E a questão é assim, aí você pode até me perguntar, isso volta a acontecer na minha vida? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, numa constelação na minha vida não voltou mais a acontecer, porque de alguma forma aquilo toca a minha alma de uma forma tão profunda que, né, que a gente chama do movimento do espírito, né, que é onde acontece realmente essa cura. E aquilo toca a nossa alma de uma forma tão profunda que você quer sustentar aquilo, você segue porque a sua alma se alivia, você se alivia. Então, a importância... Ô Adri, pode perguntar aqui no chat do YouTube também. Então, a importância da gente reconhecer, sabe, tudo isso, nosso lugar e devolver, eu vou usar esse termo, devolver comportamentos às vezes inapropriados, devolver questões das quais a gente não faz mais sentido para nossa vida, não faz mais sentido para nossa história. Ó, vou dar exemplo, vida real, tá, gente? O filho, por lealdade ao pai, ele não conseguiu ainda se tornar um homem, né? Porque ele ainda fica procurando a serviço do sistema dele. Vou usar assim, cada um tem seu amortecedor, mas busca se anestesiar. Quando há um conflito, às vezes, lá na relação amorosa dele, ele busca outras mulheres, como uma forma de distração. E o que é isso? O pai tinha esse comportamento, e aí o filho quer fazer igual. Então, assim, por mais consciência que ele tenha, às vezes ele não consegue se despedir. Então, qual que é a importância, gente? De devolver aquilo que é do sistema, que são daquelas pessoas que por questão de pertencimento, de sobrevivência, fizeram sempre assim, e seguir diferente. Mas assim, isso tem que ser, não é a nossa mente que faz, né? É o nosso coração que se abre para poder fazer isso. Então, a importância de nós não ficarmos com medo de deixar de pertencer ao sistema, sabe, gente? A importância da gente reconhecer da onde vem. Às vezes a gente nem vai saber de onde vem aquele comportamento, mas a importância de você seguir com aquilo que faz sentido para tua alma, sabe? Isso é o que eu vejo assim que é o mais importante hoje. O que faz sentido para tua alma? Você já parou para pensar? O que às vezes você está repetindo? Porque às vezes, eu vou dizer assim, eu pertenço ao meu pai quando eu tenho esse espírito de aventura e quero viajar, né, viver viajando. Então isso é um pertencimento, uma lealdade muito do meu pai, porque meu pai tem esse espírito livre, enfim.
Então, gente, é isso que a gente tem que observar. Ah, eu tenho isso por pertencimento a tal sistema. Porque assim, não tem só a gente querer pertencer por algo que seja bom para nós, para nossa alma, mas às vezes tem algo que nos toma e que nos deixa preso, né? Então é isso que a gente precisa respirar, assentir, dizer um sim àquilo que foi e seguir diferente. Então, gente, a importância de olhar para a esfera do eu, então pai, mãe, saúde, e olhar para a esfera das relações, olhar para esse pai, para essa mãe, né, desse lugar de pequena, tomar o lugar, né, olhar para as outras relações, ressignificando também o que houve do movimento interrompido. Em algum momento da sua jornada você passou por isso, é inevitável que não tenha passado, quase, né, todas as pessoas passaram. E esses traumas, gente, a gente precisa deles, eles ficam impressos, né, na nossa história, e depois, quando adultos, vão gerando sensações, sensação de abandono, sensação de que não sou amada, sensação de baixa estima, sensação de que, sabe, de que o outro vai me trair, sensação disso, sensação daquilo. Só que assim, tudo isso está impresso lá atrás em algo chamado talvez um medo, né, numa emoção assim, algo assim muito profundo que você viveu, só que dá para ressignificar. Você não precisa viver a sua vida toda infeliz, sabe, com uma sensação da qual não faz mais sentido. Você fica pesado, não, sabe, você sofre. Então, qual o sentido de viver uma vida assim? Eu acredito que a constelação pode contribuir muito para essa liberação, né? Mas só que essa alma precisa estar pronta para acolher. Aham, entendi. Eu tô lendo aqui um comentário. Estou me descobrindo e isso descobri que tenho impulsividade da minha mãe. Então, e aí você tem que ver se isso é bom pra você, né? Porque isso é da sua mãe. Eu vou dar um outro exemplo, vida real, tá, gente? Às vezes a pessoa, o filho tem dificuldade de aprendizagem porque os avós eram analfabetos e a mãe não conseguia também aprender. E aí o filho, por pertencimento, ele fica com dificuldade de aprendizagem. Então, oi Sabrina, bem-vinda. Então, gente, a importância da gente poder reconhecer que, tipo, isso foi a minha história, mas eu posso liberar o meu filho, sabe? Então, os pais normalmente liberam os filhos, mas quando adultos, já esses filhos, eles dão conta da vida deles. Então, eles olham para a vida deles. Mas quando são crianças, a gente sempre vai olhar para os pais. Então, gente, essa esfera do eu, né? Daqui a pouco, né? Se você ainda não é pai e mãe, talvez você queira ter os seus filhos, a importância de você olhar para as suas questões e liberar os seus filhos. Então, se vem alguma questão para você, é importante que você possa, em algum momento, que bom, Sabrina, em algum momento você possa, então, acolher a tua história e seguir diferente. Tá, gente? Então, assim, eu vou falar um pouquinho agora sobre a esfera do trabalho, então. Então, o movimento interrompido que eu citei, ele, além de ele impedir... Oi, Carlos! Então, além de ele impedir que a pessoa possa, em direção a um relacionamento, aos relacionamentos, essa esfera do movimento interrompido, essa esfera do trabalho, vai fazer também com que eu possa ir em direção ao sucesso, sabe? Então, essa importância de eu poder olhar para esse movimento interrompido, gente, de um outro lugar. Ai, que fofos, legal. Então, gente, e aí essas esferas todas que eu tenho falado para vocês, a nossa alma vai se preparando para acolher cada etapa da nossa vida. Não tem como tudo a gente resolver numa constelação, sabe? Mas uma constelação, um movimento pode ser já, né? Porque eu fiz, né? Assim, porque minha alma estava madura para isso. Então, assim, a gente fez uma constelação, eu, minha mãe e meu pai. Numa conversa eu constelei, mas isso, enfim, minha alma acho que estava pronta para aquilo e o campo se fez, né? O campo mórfico, que é um campo de informação que tem origem e forma, né? Esse é o campo mórfico de Rupert Sheldrake. Ai, que legal, Sabrina. Então, o que acontece, né? Quando eu pude, de algum momento, olhar para esse pai, dizer um grande sim, né? E minha mãe me apresentou o pai, porque esse movimento, quem faz de apresentar o pai é a mãe. Se essa mãe que tem problemas de relacionamento com o pai, às vezes ela bloqueia o acesso ao pai, por questão do relacionamento dela não ser legal, enfim,
ela tira toda a força do filho dela. Então, para as mamães e para os papais que estão assistindo, né, essa live, é importante que saibam. E se vocês têm alguma questão, né, com a sua companheira ou com a mãe do seu filho, porque às vezes não estão mais num relacionamento, olhem para esse parceiro e reconheçam que o comportamento dele, às vezes ele não é tão livre para agir diferente. Olhe para a lealdade, olhe para a cultura daquele sistema, olhe para tudo isso para que você possa olhar e liberar o seu filho, porque se você não conseguir fazer esse movimento, o seu filho vai imitar quem? Aquilo que você está excluindo do seu companheiro. Então, a importância de a gente poder, né, num relacionamento de casal, né, isso contribui muito para liberar as futuras gerações. Mas se você não dá conta sozinha de fazer isso, procure ajuda. É isso que eu posso dizer. Tem várias ferramentas. Eu conheço constelação, conheço algumas outras. Mas, gente, liberem os filhos de vocês. Eles já vão ter coisas para resolver o suficiente. Mas olhar para esse companheiro e reconhecer aquilo que ele é leal e que ele só faz para pertencer ao sistema dele, isso vai fazer com que você libere as futuras gerações, tá? Então, falando da esfera do eu, falando da esfera das relações, falando da esfera do trabalho, gente, eu queria saber se vocês têm perguntas, porque daí eu posso contribuir também com a vida de vocês dessa minha experiência. Eu tive 3 momentos bem marcantes na minha vida: as crises de ansiedade, né, porque eu não estava no meu lugar, então, claro, eu tinha várias questões também de relação de medo, enfim, mas esse medo estava relacionado à minha história, aquilo que eu, né, esse medo talvez daquilo que foi, né, medo de sensação de abandono, enfim, esses medos que ficam impressos porque a gente nasce e às vezes não tem aquele colinho gostoso, enfim, aquela coisa que acontece que todo mundo tá vulnerável e que eu, para viver essa história, tenho a força para viver ela e você tem a força para viver a sua, enfim. Então, gente, por isso a gente não deve querer viver a história do outro, porque a gente não sabe como é vestir o sapato da outra pessoa. Nós temos que honrar a nossa história, nossa ancestralidade e seguir para fazer algo bom. Então, gente, essa questão que eu trouxe para vocês, né, dos 3 momentos que eu tive. Eu tive as crises de ansiedade, eu tive depois um relacionamento bastante conturbado, que foi um relacionamento um pouco abusivo, em que eu procurava um pai, mas eu não tô falando num lugar de vítima, eu tô falando num lugar em que é bastante vulnerável. Quem que precisa do agressor? É a vítima, né? Então, quem que se resgata? O Paulo Freire já fala isso, né? Que quem se resgata é o próprio oprimido, né? Então a gente acha que o opressor vai salvar, não é o opressor, gente, quem tá no papel de vítima, e às vezes a gente vai para esse papel de vítima em várias vezes, né? É um estado de vítima, não é ser vítima, tá, gente? Então é só pra gente perceber essa diferença, tá? Quando eu trago isso pra vocês. Então, quem se salva e quem decide sair desse lugar da inércia e de que acha que tem alguma vantagem estando no lugar de vítima é o próprio oprimido. Esse lugar de vítima, às vezes, da nossa sociedade tem um bom olhar. Desculpa, assim, se as pessoas, às vezes, que estão assistindo, às vezes não concordam, eu respeito. Esse é o meu estudo, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, gente, eu tive esse segundo momento em que eu me resgatei, pude olhar para o meu pai e viver, né, aquilo que era uma relação de filho e pai, né, que é muito diferente do que, enfim, do que eu vivi muito tempo da minha adolescência. E o terceiro aspecto, que também foi muito transformador na minha vida, foi realmente fazer a minha transição com essa força, né, para eu trabalhar com essa força dos meus pais, com essa força que eu tenho de toda a minha ancestralidade, enfim, honrando aquilo tudo que eles fizeram por mim, mas que eu posso seguir nessa força para minha vida agora, né, servindo a vida de muitos. Então, o propósito da vida é realmente a gente viver a nossa verdade, só que isso não acontece se eu não conseguir organizar aquilo lá atrás. Isso não vai acontecer se eu não organizar a minha relação mais básica, mais primária, que é pai e mãe. Então, gente, eu vou falar uma coisinha assim, aí a gente usa um termo assim, tomar pai e mãe, né? Tomar pai e mãe.
A gente está todo dia, né, olhando para os nossos pais desse lugar, né? E esse lugar de pequena, esse lugar de que eles deram a vida e isso é muito grande, e com a vida a gente segue para fazer algo bom. Então é esse lugar que nos ancora e nos dá força para que a gente possa seguir sem depressão, porque eu me abro para minha vida, com a força deles, podendo olhar para minha tarefa e podendo me relacionar com as pessoas. No meu lugar, eu tenho força, no meu lugar é o melhor lugar para eu estar. Então, é importante que a gente saiba de tudo isso, organizar, gente, e se organizar não é uma coisa assim tão desafiadora, assim, cada um tem a sua história, você tem força para viver ela. Sobre relação, né, com o chefe abusivo, ele me humilhou e não conseguia me defender, hoje tenho crise de ansiedade no trabalho. Então, alguma coisa deve ter ficado impressa em você, mas assim, não tem nada que você não dê conta de resolver, sabe? Essa força para você experienciar isso, o que eu posso te dizer, tá? Sobre essa tua colocação. Eu sei que pode ser meio dolorido agora, tá? Mas assim, no teu tempo tu podes talvez reconhecer isso. Se você conseguir olhar para ele de um lugar em que você pode ressignificar essa relação, isso te libera para uma futura relação abusiva novamente com alguém que na hierarquia é maior que você, sabe? Então, se você conseguir em algum momento acolher essa história, né? E olha só, a gente tem que observar que essas dores que a vida nos traz, como viver, por exemplo, uma relação abusiva com um chefe, né? Porque às vezes, por ignorância, a pessoa não sabe agir diferente, mas nós ali a serviço precisamos daquela situação. Então, enquanto a gente não olhar com igualdade para essa pessoa, a vida vai nos tomar de uma forma que ela vai trazer repetições e repetições dessa situação. Se for muito dolorido, talvez se permita, dê um tempo, mas em algum momento se permita olhar, porque isso vai liberar, né? Então todo julgamento é uma exclusão. Todo julgamento faz com que continue repetindo a mesma situação. O que a gente percebe nos sistemas às vezes? Às vezes tem um tio alcoólatra e um tio que é excluído, que é julgado, e daí dentro daquela família um dos filhos imita exatamente o comportamento daquele tio. Mas por quê? Porque dentro do coração daquela família aquele tio foi excluído por um mau comportamento. E como uma forma de compensar aquilo, um dos filhos vai ser tomado para resolver. Então, gente, eu quero trazer essa reflexão para a gente fazer juntos aqui, porque o opressor, ele não é tão livre para agir diferente. O oprimido, que às vezes é a vítima que viveu aquilo, ela está a serviço do sistema dela, porque existiram outros agressores lá que houve um dedo apontado. Então, enquanto a gente não conseguir olhar com igualdade para esse que é o agressor, aquele que veio compensar nessa relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação profissional, seja uma relação familiar. Enquanto eu não conseguir incluir, isso tem uma grande chance de alguém continuar compensando. Então a reconciliação acontece quando eu posso olhar de um lugar mais crescido, mais adulto e acolher que essa pessoa também em algum momento também foi abusada e por isso que ela age assim. Ela também teve algum abuso de poder e às vezes esse abuso de poder foi feito por um pai ou por uma mãe. Então, todos nós temos as nossas questões, sabe? Então, se puder olhar com igualdade para essa relação, enfim, profissional que veio a viver assim, provavelmente essas crises também se acalmam, né? Porque a sensação da ansiedade pode ser assim, eu fico sempre preocupada que eu vou poder vir a experienciar isso de novo. Então, eu já fico meio que atraindo aquilo para mim dentro do ambiente profissional. Então, a parte feia da história, né, do abuso em si, né, do poder, enfim, porque essa é uma falsa segurança que as pessoas acreditam ter, que é usar o poder como se fosse algo intocável, né? Então, às vezes as pessoas se escondem atrás das suas questões internas e o poder é uma forma delas. Enfim, e se no teu tempo você conseguir fazer isso, isso vai fazer até que, quem sabe, a tua carreira possa ser diferente. Enfim, não sei, eu tô aqui só trazendo aquilo que me vem, assim, sabe? Esses opressores, então,
podem ser liberados se eu conseguir, com o meu olhar, quando eu estou numa posição de vítima, liberar ele. E reconhecer que nessa relação eu tive uma parte e o outro veio com uma outra parte, como uma oportunidade de reconciliação do meu sistema. Sim, sobre o abuso sexual, né? Eu falei um pouquinho antes ali na live. O abuso sexual, né? O que acontece? Lá atrás, alguém um agressor, muitas vezes foi excluído, enfim. E aí continua havendo vítimas. É isso que acontece. Podem ter várias dinâmicas do abuso sexual, né? Se esse abuso sexual é dentro da família, às vezes... Eu sei que pode ser meio desafiador, né, gente? Mas a gente tá falando aqui entre adultos, né? Então, às vezes, a mãe tá indisponível e ela coloca a filha a serviço, né? Porque ela não tá a fim de ter relação com o marido e ela coloca a filha a serviço, então, daquele marido para manter a relação. Gente, assim, sem julgar, sabe, o que é certo e o que é errado, porque esse julgamento só exclui as coisas do nosso coração. Estou falando aqui as coisas que acontecem, isso é vida real. E a gente tem que lidar com essas coisas no lugar de adulto. Então, assim, ou a gente vai para um lugar do despertar da nossa consciência e lida com as nossas dores e traumas, e sem acusar o outro, reconhecendo sempre a nossa parte. E essas dores, gente, que a gente veio experienciar na vida, entende? Ah, se eu tive uma dor de que eu tive uma relação de abuso de poder no trabalho, se é uma dor muito profunda, ajude outras pessoas. Use essa riqueza que a vida te trouxe, mas não para você, às vezes, né, ficar numa situação de que o outro poderia ter agido da forma como eu preferia, enfim, porque isso é o nosso ego, né? O que a gente precisa para o nosso despertar e nosso aprendizado, o outro traz. O outro só vem com o intuito do nosso despertar. E no nosso tempo, quando a gente estiver mais livre para olhar para a situação, agradecer por aquela riqueza, porque aquela riqueza me trouxe algo muito importante. Então, da sua dor, você pode transformar na sua riqueza, contribuindo para a vida de muitos. Mas você precisa, se, né, claro, for possível, se conseguir se resgatar, e aí sim você consegue ajudar as outras pessoas. Aonde está a sua dor, está a sua maior riqueza. Então, é desse lugar que eu posso falar hoje, né, que eu trabalho com constelação. Então, é desse lugar que eu vivi as crises de ansiedade, que eu conheci yoga, meditação, que eu pude olhar para coisas do meu sistema. É desse lugar em que eu vivi uma relação, em que eu ainda precisava reconhecer o meu pai no meu coração. E é dessa transição profissional também que eu realizei, mesmo assim não tendo certeza do que ia ser, mas sabendo que eu tinha muita força para realizar aquilo. Então é desse lugar que eu tô falando para vocês, disso tudo, que se transformaram em riquezas. Então, se vocês podem olhar para isso que eu tô contribuindo e perceber que, tipo, uma pessoa dá conta, por que eu não vou dar conta, entende? Se todos, de alguma forma, também temos essa força que vem dos nossos pais, nós também temos essa força que nos impulsiona para a nossa vida, mas eu só consigo fazer isso de um lugar bem crescido, um lugar adulto, um lugar que reconhece de onde vem essa força, um lugar que inclui, que não exclui. Então, é desse lugar que eu convido vocês a olharem. É desse lugar o meu convite com a constelação. Como eu transformei a minha vida. Claro que foi uma jornada bastante longa e dizer que eu fiquei muitos anos, às vezes, em círculo, né? Num círculo vicioso do sofrimento, porque parece que a gente tem que ficar se alimentando do sofrimento. E isso, eu vou dizer pra vocês, é péssimo, mas eu precisei desse círculo vicioso. E agora eu entendo tudo, né? Porque quando tu tá vivendo um círculo vicioso, você não reconhece, aí você quer sair para respirar um pouco e não consegue. Mas agora eu entendo, porque é de lá que vem a minha maior riqueza, é de lá que vem a minha maior força. Então, é essa a minha fala de hoje que eu queria trazer para vocês. Em relação aos relacionamentos abusivos, é possível a gente sair? Sim, é possível, gente. É possível identificar se você está no papel de vítima e você se resgata. Mas para isso você vai ter que acessar questões suas internas. Questão, às vezes, que estão lá numa ressonância do teu sistema. Por quê? Porque tem um agressor excluído. Então, enquanto a gente não conseguiu olhar... Eu sei que muita gente, talvez está me assistindo, vai dizer, porque
né, o cara é agressor, tem que pagar isso, aquilo. Existe sim alguém que vai fazer com que ele pague, né, quando ele agride fisicamente, quando ele às vezes gera um abuso sexual, enfim, que se chama justiça. Mas a nós cabe, né, se eu não trabalho na justiça, se a minha missão de vida é outra, a nós cabe olhar de uma forma igual. Eu sei que isso às vezes parece desafiador. Oi, Kátia! Eu sei que isso às vezes parece desafiador, mas assim, hoje a gente vai começar a olhar para esse opressor e se resgatar dessa situação de vítima, porque daí assim, se eu não tô na vítima, eu não preciso mais de um opressor, eu não sou mais uma oprimida, por assim dizer, assim como diz Paulo Freire. E Paulo Freire, gente, foi um grande educador. Se vocês não conhecem um pouquinho da teoria dele, leiam, né? Eu recomendo, sabe? Pesquisem alguma coisinha. Às vezes eu posto lá nos stories do meu Insta, enfim. Mas deixar que quem precisa que faça o julgamento dele seja uma esfera que é a esfera da justiça, que está aqui a serviço disso, dessa ordem. Mas nós que às vezes estamos lá nesse papel da vítima, nós temos que procurar olhar do lugar de adulto, gente, reconhecer o agressor excluído, dar um lugar. Por exemplo, assim, no meu sistema também houve em algum momento, numa das gerações, um agressor, um assassinato. E aí, esses tempos eu fui tomada por um choro, e aí me veio essas memórias, veio tudo o que eu fiz, gente, incluir no meu coração, sabe? Então, o que acontece? Ah, legal, então você já conhece a teoria de Paulo Freire, muito bom. Então, assim, o que acontece? Se eu não reconheço isso lá atrás, e aí todo o sistema começa a apontar para esse agressor, o que vai acontecer? Vai acontecer mais assassinatos e mais assassinatos. Então, assim, os dois estavam a serviço. Quando há um roubo também num sistema, que uma pessoa é lesada, também é uma compensação, é uma forma de equilíbrio. Então, a constelação ela pode transformar no sentido de incluir aqueles que geraram dano. Os acidentes, gente, o que os acidentes? Às vezes, uma série de sequências de acidentes dentro de um sistema familiar. E aí, o primeiro acidente, existe um dedo apontado para uma das pessoas que veio e gerou o acidente, né? Gerou não, porque o acidente, né? Os acidentes também estão a serviço, né? Então daí o que acontece? Aí começam a apontar o dedo para aquele motorista, enfim, e aí começa uma série de acidentes. Por quê? Porque né, começa um apontamento, e aí começa a ter mais vítimas dentro do sistema. Então a importância da gente poder, no nosso tempo, com o nosso saber, com a nossa alma, reconhecer aquilo que estava a serviço, que veio só equilibrar, e aí eu posso liberar a mim de uma forma mais leve e livre para minha vida, e também de alguma forma eu acalmo o meu sistema. Porque o agressor está pedindo para ser olhado quando uma vítima vem para mostrar algo, né? Essa vítima às vezes precisa do outro. Então, gente, assim, ó, essas dinâmicas da constelação é bem interessante. Então, muitas vezes a gente é tomado a serviço dessas compensações. Então, se você tem repetições de coisas, de relacionamentos abusivos, precisa olhar para esse agressor dentro do sistema. Assim, precisa se você quer sair desse lugar, porque ser vítima, estar nesse estado de vítima, né? Não ser vítima, estar no estado de vítima, naquela escala de frequência de pensamentos, aquela escala, frequência de emoções, ela vibra, assim, é vergonha, culpa e vitimização. Então ela vibra muito baixo. Então imagina a tua frequência, como você fica nessa atitude interna. Claro que a vida é impermanente, a gente oscila, né? Como a natureza, né? Nós somos impermanentes. Mas assim, quem se resgata desse lugar não vai ser nenhum opressor que vai te salvar ou me salvar se eu for para esse lugar. Vai ser eu mesma, vai ser a minha força. Então, eu estou trazendo toda essa fala para que a gente possa olhar desse lugar bem crescido. É um convite a um novo olhar, né? Os movimentos essenciais, que é uma das capacitações, eu estou com encontros online de movimentos essenciais. Então a gente pode, oi Martina, a gente pode olhar para os movimentos essenciais de um outro lugar, sabe? A gente pode acolher a riqueza de tudo isso que a vida vem me trazer, olhando para o meu destino,
olhando para minha cultura, olhando para tudo que aconteceu, olhando para a cultura do outro, destino do outro, que às vezes ele não é tão livre, sabe? Olhando para as lealdades. Então, gente, isso vai nos liberando, mas o julgamento não libera. E aí é esse o convite que eu tenho trazido, esse novo olhar. É como se a gente pudesse perceber que o nosso crescimento pessoal, espiritual, ele começa a partir dessa reconciliação interna. Então eu me reconcilio com as minhas questões. Não tem como buscar, alguém vai fazer isso por mim, vai trazer aquilo que eu quero escutar, vai fazer o que eu desejo. Não funciona assim. Não é assim. Você está só entregando, porque o que a vítima faz? Ela entrega a chave do carro, ela tem, olha só, a vítima recebe a chave do carro, o combustível, o carro, ela só tem que dar partida e a vítima transfere tudo isso para o outro. Então ela tem tudo para sair do lugar e aí ela não consegue sair do lugar. Então a importância de você pegar e com a tua condução e seguir para a tua vida, não transfira a responsabilidade para o outro. Então, olha só, repetição, né? Teve um pai em algum momento, né? Porque às vezes é bom separar o pai cuidador do pai que gerou a vida, porque às vezes não são a mesma pessoa. E aí o que acontece? Às vezes porque ficou naquela memória daquele pai abusivo e os traumas, né, que foram impressos, fica atraindo o quê? Várias relações muito parecidas com o quê? Com uma oportunidade de se reconciliar, gente. Então, olha só, eu vou repetir isso, né? Porque eu acho que assim, é sempre bom porque a gente abre um campo de constelação quase nessas lives, sabe? Depois muitas pessoas vêm conversar, enfim. E eu tô bem aberta assim, porque isso vai gerando temas também para as próximas lives, tá? Então, gente, olhar para esse pai e olhar para a vida, sabe? Então, porque às vezes eu também tenho situações que eu atendo de pessoas que vêm com abuso sexual do pai. Só que assim, esse pai, ele deu a vida, gente, e essa vida, a gente disse sim quando a gente quis vir naquela família, a gente disse sim para aquele pai, para aquela mãe, disse eu dou conta. Então a importância da gente talvez separar esse pai cuidador, desse pai que deu a vida, reconhecer que essa vida é a coisa mais linda que nós recebemos e que se não fosse o sim do nosso pai com a nossa mãe, nós não estaríamos aqui. Então, e isso é o suficiente, gente, sabe? Reconheça a vida. Se não é possível reconhecer como um pai cuidador, ok, tá tudo bem, não há nenhum problema nisso. Mas reconhecer a vida, isso vai te impulsionar, isso contribui muito para as tuas relações e também para o seu trabalho, para o seu propósito, porque o pai é essa coisa da força para a tarefa, a capacidade profissional. E se eu só tomo um dos dois, só a mãe, eu dou pouco. Eu tomo os dois, eu tenho êxito profissional. E aí eu tô falando das 3 esferas: esfera do eu, esfera das relações, esfera da profissão. Gente, eu tenho 1 minuto e 20 e eu tenho 1 minuto e 20, daqui a pouco a live 1 minuto e 10 agora. Oi, Gus, tudo bom? E aí eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, senão eu vou me despedindo aqui. Então assim, essa live ela também tá gravada lá no meu canal do YouTube. Eu vou pedir para vocês aqui que ficaram comigo para ir lá dar um like, para vocês se inscreverem no meu canal, eu tô passando lá também. Bom, é isso, queridos, compartilhem com quem vocês amam.